Olá, como vai você? Gostaríamos de dizer que sua presença e sua participação aqui em nossos encontros é muito importante. Pedimos que você continue aqui ligado no canal Adventistas Parque Piauí, porque começa a partir de agora mais um episódio da série Ouvindo a Voz de Deus. De acordo com as leis do país, as igrejas são dispensadas do pagamento de impostos ao governo, pois são consideradas instituições sem finalidade lucrativa. No estudo anterior, você aprendeu sobre os dízimos e como eles podem ajudar na pregação do Evangelho a todo mundo. No estudo de hoje, você vai entender como as ofertas ajudam na manutenção das igrejas físicas. Acompanhe a partir de agora o estudo que tem como título Ofertar um ato de adoração. Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí, seja bem-vindo ao 21º encontro daqui da nossa série Ouvindo a Voz de Deus, é o nosso 21º estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar um tema muito especial, tá? E você já sabe, se quiser entrar em contato conosco, esse é o nosso número de WhatsApp. Pode falar com a gente, tire suas dúvidas. Se for alguma dúvida sobre o tema passado, o tema do dízimo, mande uma mensagem para a gente que nós vamos então aprofundar um pouquinho mais nesse assunto com você. Tá bom? Se você também tiver algum pedido de oração, algum motivo pelo qual você deseja que a igreja ore por você, também você pode entrar em contato com a gente, deixar a sua mensagem nesse número, né? Pode salvar o contato, 999765609, pode apontar a câmera do seu dispositivo e ler esse código QR que está na tela. Pode também deixar a sua mensagem no chat ao vivo, você que está acompanhando ao vivo o chat, né? Tá bom? E com certeza nós teremos o maior prazer em lhe responder. Mas vamos para o nosso estudo de hoje então, né? Porque hoje temos um tema muito especial para estudar. A gente estudou sobre dízimo no último estudo e agora a gente precisa estudar então sobre a oferta, né? A gente vai ver que a oferta é um ato de adoração. Então vamos estudar então sobre esse tema hoje. Eu convido você a, antes de mais nada, relembrarmos um pouco sobre o dízimo, né? Porque a gente tem que fazer uma comparação entre dízimos e ofertas hoje. Então vamos relembrar aqui sobre o dízimo. A gente viu que Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia. A gente viu que nós somos também administradores de Deus. Deus, ele é dono de tudo e ele agora então nos concede bênçãos para que nós possamos administrar. É por isso que nós vamos ser chamados de mordomos de Deus, né? Porque administramos aquilo que não nos pertence. E de tudo quanto a gente ganha, de toda a nossa renda, o nosso sustento, 10% deve ser devolvido a ele. Lembre que o dízimo a gente não paga, viu? O dízimo a gente não paga, a gente devolve, porque ele já é de Deus, tá bom? Não nos pertence. A gente viu que o dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho, ok? Então todos aqueles que vivem pregando o Evangelho, né, que vivam do Evangelho, foi o que disse o apóstolo Paulo. E a gente aprendeu também que Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática, tá? Ele espera que nós sejamos fiéis constantemente, todos os meses, a cada renda que a gente receber, e não somente uma vez aqui, não vou devolver nesse mês, vou devolver só o outro. Não, ele quer fidelidade sistemática, precisamos ser fiéis a Deus, tá bom? E tudo isso a gente viu que, porque Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor, então somos dele duas vezes, e também é ele o nosso mantenedor. Então, se hoje nós temos vida, temos saúde, se podemos trabalhar, se podemos estudar, é porque Deus nos mantém, Deus nos sustém, tá bom? E a gente viu que é uma prova de fidelidade a Deus também o dízimo. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma prova de fidelidade de Adão e Eva para com Deus, e eles falharam, né? Também, assim como o sábado é uma prova de fidelidade a Deus, onde ele nos dá 6 dias da semana e pede apenas um para ele, né? Agora também, as nossas finanças, o dízimo também é uma prova de fidelidade a Deus, onde dos 100% que nós recebemos, ele nos pede que devolvamos os 10% aquilo que é a parte dele, tá bom? E a gente viu que isso tudo, né, nós devemos fazer com amor e com alegria.
por gratidão a Deus que já deu tudo por nós, né? E se Deus deu o bem mais precioso do universo em nosso favor, entregou por todos nós o seu Filho, se nós formos fiéis a Ele, será que vai nos faltar? A Bíblia diz que não. Como Ele não poderia nos dar graciosamente com Ele, então, todas as coisas? É a promessa bíblica. Então não precisamos nos preocupar, porque Deus vai cuidar de nós, ok? Mas nós temos que, então, estudar hoje sobre ofertas. E antes disso eu quero convidar você para nós orarmos. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abre a nossa mente, Pai. Envia o Teu Espírito Santo sobre quem fala e sobre quem ouve, para que o conhecimento da Tua verdade seja comunicado de forma eficiente e eficaz. E assim, Senhor Deus, seja produzida conversão no coração desta pessoa que está ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, eu rogo estas bênçãos a Ti. Amém, Senhor. Então, vamos lá. A gente já viu que o dízimo, o devolver o dízimo é um dever nosso, né? É um dever. Mas nós, estamos aprendendo cada dia mais sobre o caráter de Deus, né? Em relação às ofertas, nós precisamos ir além do dever, né? Se o dízimo é o dever, a oferta é ir além do dever. Se quando nós devolvemos o dízimo, estamos apenas devolvendo aquilo que já é de Deus, as ofertas nós ofertamos daquilo que é nosso mesmo, dos 90% que Deus nos concedeu. Então, oferta é uma dádiva que nós damos voluntariamente a Deus, tá bom? Mas que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 16:16. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, Deus, no tempo do povo de Israel, né, todas as pessoas deveriam ali se reunir 3 vezes ao ano, né, juntos ali para adorarem a Deus. E Deus disse que toda vez que eles fossem, eles não aparecessem de mãos vazias perante o Senhor, mas levassem donativos, né? E quando a gente vai para o que diz o livro de Crônicas, capítulo 29, versos 13 e 14, a gente vai ler o seguinte, ó. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Pois tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então, quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo que tudo o que nós temos, os 90%, vem de Deus. É uma dádiva de Deus para nós. E nós, então, agora, com o coração extremamente agradecido por aquilo que Deus nos deu, nós, então, ofertamos a Ele. É isso que é a oferta. É esse o reconhecimento que está envolvido. É gratidão, lealdade ao nosso Deus. Então, por isso, nós ofertamos a Ele. Tá? Mas assim como a oferta no Antigo Testamento, hoje tinha alguns princípios, né? Hoje a nossa oferta também deve ter. Por exemplo, no Antigo Testamento, a oferta devia ser perfeita, né? Como está lá em Levítico 9, verso 3. A oferta também devia ser voluntária. Ninguém era obrigado ali a ofertar, né? Não era algo compulsório. 3, a oferta tem que ser sistemática, deve ser algo planejado, né? Sistemático ali. Não uma vez na vida, digamos assim, né? Gratidão é outro ponto que fazia parte ali do sistema de ofertas do Antigo Testamento e que deve também fazer parte da nossa oferta hoje. Devemos ofertar por gratidão e também por adoração. Assim como o dízimo é um ato de adoração, a oferta também é um ato de adoração. É exatamente isso que nós vamos ver agora nessa pergunta, né? Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos da adoração? Olha o que o texto bíblico vai nos dizer. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta de Deus é a seguinte, nos dízimos e nas ofertas. Então Deus, ele equipara dízimos e ofertas. Então ambos são elementos de adoração. Então, da mesma forma como eu adoro a Deus devolvendo o meu dízimo, eu também adoro a Deus ofertando daquilo que Ele me deu. Tá bom? Embora eles tenham sentidos diferentes, né? Mas eles são complementares e estão em pé de igualdade como adoração. Mas vamos seguir em frente com o nosso estudo. Quais são os critérios, então, que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? E a gente vai estudar, então, 4 critérios, né?
que nós devemos ter aqui na separação das nossas ofertas, né? Nossa adoração. O primeiro a oferta deve ser individual e voluntária, ou seja, é cada um que contribua pelo seu coração. A gente não deve agora, então, vamos então aqui padronizar aqui, todo mundo deve dar tanto de oferta. Não, cada um deve contribuir, de acordo com, entendeu? Olha o que o texto vai dizer. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, quem determina o valor da nossa oferta não é o pastor, o líder religioso, não é o irmão da igreja. Somos nós é Deus. Nós é que determinamos, então, quanto é que nós vamos ofertar a Deus. E aqui diz, né, oferecerá na proporção em que possa dar, né, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, gravou? Primeiro ponto, a oferta é individual e voluntária. Ninguém é obrigado a ofertar, vai ser obrigado ali pelo irmão, pelo pastor, não. É uma oferta voluntária. O meu coração agradecido é que deve ofertar a Deus. E essa oferta é individual. Outro ponto, a oferta deve ser planejada. Olha o que aconteceu aqui lá na época de Paulo, aqui na igreja de Corinto. Ó. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, verso 2. Então a oferta deve ser planejada. Paulo aqui estava ensinando os coríntios, né, a planejarem as suas ofertas. 2 Coríntios 9, 5 vai dizer para a gente assim também. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então a nossa oferta deve ser planejada. Faça um plano com Deus e diga assim, Senhor, eu estou tão agradecido porque o Senhor tem me dado esse emprego, tem me dado esse trabalho, essa renda, então eu quero fazer um planejamento aqui contigo. Todo mês eu vou devolver, sei lá, 50 reais do meu salário para ti. Ou vou devolver 200 reais do meu salário para ti, de acordo com a sua proporção, de acordo com aquilo que você possa dar. Ou você pode fazer ainda algo ainda mais interessante. Senhor, todo mês vou devolver 1% daquilo que o Senhor me deu, dos meus 90%. Ou vou devolver 5%, ou vou devolver 10% daquilo que o Senhor me deu, da minha renda, do meu trabalho, vou lhe ofertar como oferta de gratidão a Deus ali, todo mês, esse valor. É isso que é uma oferta planejada, né? É uma oferta em que você se planeja, você sabe já quanto vai doar durante todo aquele período, tá bom? Então é o que Paulo estava ensinando também aqui aos cristãos de Corinto. Mas isso quem determina não é a igreja, não é o pastor, não é o ancião, não é o irmão da igreja, é você com Deus, é o seu coração agradecido que vai se manifestar agora através de um ato de adoração, a oferta, né? Terceiro ponto, a oferta deve ser regular e sistemática. Como eu já disse, né? Olha aqui o mesmo texto que a gente já leu de Paulo, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, a oferta sistemática, né? Vê que Paulo estava dizendo, no caso da igreja de Corinto, né? Paulo estava dizendo assim, olha, no primeiro dia da semana vocês juntam dinheiro. Vocês vão juntando aí no primeiro dia da semana, quando eu for, eu recolho, para levar para os pobres, que Paulo ia ofertar para os que estavam passando necessidades em outras igrejas, em outras cidades. Tá bom? Então, regular e sistemática. Então, ao invés de você não saber, esse mês eu vou ofertar tanto, esse mês só sobrou tanto para ofertar, esse mês sobrou 10 reais. Não, esse mês sobrou R$1, vou ofertar R$1. Então, ao invés de você ofertar do que sobra, faça um plano com Deus para que a sua oferta seja planejada e sistemática. Diga, Senhor, todo mês vou devolver 2%. Estou só citando exemplos aqui. 2% da minha renda como oferta para ti. Então faça plano com Deus. Você define o valor ou a porcentagem, mas converse com Ele e pelo seu coração agradecido, expresse a sua adoração a Deus através das ofertas. Quarto ponto. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. É exatamente o que a gente aprendeu em Deuteronômio 16, verso 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. E também, 1 Coríntios 16, 2, a gente lê. Já leu também até. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, não adianta a gente dizer lá na igreja assim, agora todo mundo vai ofertar R$1.000 por mês.
sendo que uns vão poder e outros não vão poder, porque mal ganham tudo isso. Então, não é a igreja, eu volto a insistir, bater nessa tecla, não é a igreja que determina o valor da oferta, é você, de acordo com a sua prosperidade, entendeu? De acordo com a proporção em que o Senhor lhe deu, segundo a bênção que o Senhor lhe deu. É assim que a gente, então, separa as nossas ofertas, tá? De acordo com esses 4 critérios. Quer relembrar? Oferta individual e voluntária, deve ser planejada, deve ser regular e sistemática e proporcional às bênçãos recebidas, tá bom? Seguindo em frente, vamos responder agora essa pergunta aqui. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Vamos ver como é que devem ser usadas as ofertas e como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Êxodo 36, verso 3, diz assim, ó: Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, na Igreja Adventista, as ofertas são assim como eram nos tempos bíblicos. As ofertas são voluntárias, tá bom? São ofertas voluntárias e são destinadas para a manutenção do serviço do santuário, ou seja, para a manutenção do santuário, da igreja. As ofertas são utilizadas para manter a igreja. Enquanto os dízimos são usados na pregação do evangelho, as ofertas são, na Igreja Adventista, são usadas para a construção e manutenção de templos e também no apoio à pregação do evangelho em regiões pobres, né, consideradas como campos missionários. Então, esse é o destino das ofertas na Igreja Adventista. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes mais à frente sobre como as ofertas são utilizadas, tá bom? Aqui na igreja. Mas antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que nós devemos entregar-lhe? Olha que texto interessante que está escrito lá na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 8, verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo está falando aqui dos cristãos da Macedônia, né? Mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Paulo estava elogiando aqui os macedônios, pois eles foram muito generosos nas ofertas. Mas por que eles foram muito generosos nas ofertas? É porque eles tinham mais dinheiro? Não, Paulo falou que não é porque eles tinham mais dinheiro. Paulo falou que eles deram além das suas capacidades. Mas por que eles tiveram um coração tão aberto para doar? Porque primeiro eles se entregaram ao Senhor. Primeiro eles se entregaram ao Senhor. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel dos nossos dízimos e ofertas, na devolução fiel e sistemática, nós devemos nos entregar primeiro ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Se nós fizermos isso, o nosso coração será muito mais agradecido para ser fiel para com Deus, tá bom? Vamos então seguir à frente e vamos responder agora essa pergunta muito interessante, a nossa penúltima pergunta. A Bíblia define o percentual de nossas ofertas a Deus? A gente sabe que o dízimo é 10%, nem mais, nem menos. Mas e as ofertas? A Bíblia define, olha o que diz aqui, Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Olha que coisa bonita. Deus é muito justo, né? Cada um oferece na proporção em que pode dar. Então, pode ser que alguém dê lá na salva R$500, R$1.000 de oferta. E pode ser que alguém chegue lá com uma moedinha de R$1 e coloque na salva. Mas ele está dando de acordo com aquilo que ele pode dar. Deus vai considerar essa oferta de igual valor àquela primeira. Tá bom? Deus ama ao que dá com alegria. Nós já vimos esse texto aqui. Deus ama ao que dá com alegria. Então, a Bíblia define o percentual de nossas ofertas a Deus? Não define. Quem define é você e Deus. Nas suas ofertas sistemáticas, você pode definir, Senhor. Por exemplo, aqui em casa, nós definimos que a nossa oferta é 10%. Então, além de devolvermos o dízimo a Deus, que é 10%, nós também ofertamos a Deus 10% da nossa renda todos os meses. Mas isso é um acordo, um concerto que fizemos entre nós e Deus. Cada um deve fazer de acordo com o seu coração, na proporção em que possa dar. Tá bom? Isso é o que a Bíblia define. Eu quero mostrar agora para vocês aqui uma comparação, né, entre dízimo e ofertas, para que a gente possa diferenciar um pouco as duas coisas, né? A gente já viu que, por exemplo, o dízimo, o percentual é estabelecido por Deus, é 10%.
tá? Já nas ofertas, é conforme propõe o seu coração, o meu coração, tá bom? Tanto o dízimo quanto as ofertas também são atos de fidelidade a Deus. São atos de adoração que mostram a nossa fidelidade a Deus. Terceiro ponto. Em relação aos dízimos, quando nós devolvemos, é simples honestidade a Deus. É um dever que nós já temos mesmo para com Deus. Mas nas ofertas, quando nós ofertamos, é uma demonstração de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu. Tá bom? No quarto ponto, os dízimos nós levamos à igreja. Nós já vimos isso no estudo passado, que devemos entregar os dízimos na igreja. E as ofertas também, da mesma forma. Então, tanto dízimos quanto ofertas devem ser entregues na casa do tesouro, na casa de Deus, na igreja, tá? Eu quero convidar você agora, então, para entender algo muito interessante, muito especial. Primeiro, antes de falar sobre as divisões, o destino do dízimo e das ofertas, eu quero só mostrar para vocês que existem 3 bênçãos pessoais, né, quando nós ofertamos. A primeira é a bênção pessoal. Ela estimula o crescimento espiritual, o desenvolvimento do caráter e liberta da cobiça o egoísmo. Então, quando nós ofertamos, nós estamos, então, ajudando o nosso coração a ser menos egoísta. Olha só que interessante, estamos desenvolvendo um caráter livre da cobiça, livre do egoísmo. Mas também tem mais bênçãos. O segundo ponto é uma bênção ao próximo. Por quê? Porque inspira a generosidade e a solidariedade. E também, no caso das ofertas, como elas são para manter a igreja, todos os cultos, os eventos, as programações que a igreja ela então realiza dentro do templo ou para a comunidade ao seu redor também beneficiam as pessoas. Então as suas ofertas também ajudam, são bênçãos ao próximo. E o terceiro ponto, uma bênção para a igreja, porque provê meios para o sustento da igreja local e expansão do reino de Deus. Porque é através da sua oferta e que parte dela fica na sua igreja, que a igreja então vai promover, por exemplo, um culto de reavivamento, vai trazer um pregador lá de fora para palestrar para a gente, para tocar o nosso coração, para que o Espírito Santo nos ajude a nos reavivarmos. Então, também é uma bênção para a igreja. Então, ofertar traz essas 3 bênçãos, né? Uma bênção pessoal, né? Uma bênção ao próximo e uma bênção para a igreja. Mas agora eu quero explicar para vocês como funciona na igreja adventista em relação aos dízimos e às ofertas, tá bom? Não sei se vocês estão vendo, mas aqui no canto esquerdo inferior nós temos a distribuição dos dízimos. Como é que acontece a entrega do dízimo na igreja adventista? Existem 2 formas básicas. No culto você pode então colocar o seu valor dentro de um envelope, preencher ali um envelope onde você coloca o valor do seu dízimo, a data que você está entregando e assina. E agora você entrega aquele envelope nas salvas e depois você vai receber um comprovante daquele valor que você entregou como dízimo. Só que esse dízimo, ele não fica de maneira nenhuma na igreja, né? Então a primeira forma de devolver o dízimo é assim. A segunda é na igreja adventista, através de um aplicativo chamado 7Me ou 7Me. Se você baixar esse aplicativo, você faz o seu cadastro e lá você vai ter um campo para você ofertar e dizimar, tá bom? Então são essas as 2 formas que você pode fazer para dizimar e ofertar na igreja adventista, né? Mas o dízimo não fica na igreja, nada na igreja local, nada na igreja local. Para onde é que vai o dízimo, então? Bom, a igreja adventista, ela está dividida, né, em setores, em hierarquias, né? Nós temos as igrejas locais. Um conjunto de igrejas locais forma algo que nós conhecemos como um distrito. Nesse distrito, em cada um dos distritos que nós temos, existe um pastor. Então, o pastor do distrito do Parque Piauí, por exemplo, que é onde fica a igreja adventista do 7º dia do Parque Piauí, aqui no nosso bairro, então, o pastor ele não cuida apenas da nossa igreja, ele cuida da nossa igreja e das outras igrejas ao nosso redor que pertencem ao distrito do Parque Piauí. Então, um grupo de igrejas locais forma um distrito. Um grupo de distritos vai formar uma missão ou associação. No caso, nós pertencemos à missão piauiense. Então, nós temos um campo aqui missionário chamado Missão Piauiense, que administra os vários distritos que nós temos no Piauí todo, as várias igrejas locais que nós temos no Piauí todo. Acima dessas missões ou associações, nós temos as uniões, que são entidades maiores, né, superiores, que cuidam de várias missões, de várias associações. No caso, nós pertencemos à União Nordeste Brasileira, que cuida das várias missões e associações que pertencem ali ao Nordeste, a parte do Nordeste.
Acima das uniões nós temos as divisões. Nós pertencemos à divisão sul-americana, que cuida da Igreja Adventista para 8 países na América do Sul, inclusive o Brasil, tá bom? E acima da divisão sul-americana nós temos a Associação Geral, que é o órgão mais alto da Igreja Adventista, a sede mundial da Igreja, que cuida de todas as divisões da Igreja, as 13 divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, porque a Igreja Adventista é uma igreja mundial. Então, quando nós devolvemos o nosso dízimo, vou voltar a tela aqui para você. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, nada fica na igreja. Lembra que o dízimo é para sustentar a pregação do Evangelho, para espalhar o Evangelho no mundo. Então, esse dinheiro vai todo para a nossa missão, a missão piauiense, né? E dessa missão piauiense, cerca de 67% desse valor de dízimo fica na missão piauiense, para atender às demandas aqui do Piauí. E desses outros 33% mais ou menos, aí é feita uma distribuição. 10% vai para a nossa União Nordeste, 10% vai para a divisão sul-americana, 2,5% vão para a nossa emissora de TV da Igreja Adventista, a Novo Tempo, até no máximo 6% vão para as ações no ensino fundamental, porque nós temos escolas adventistas, uma das maiores redes de escolas do mundo, né? A escola adventista, o colégio adventista, né? Até 5% para o ensino médio, também da escola adventista, né? Até 1,5% vai para associações, 1% para missões de ensino superior, professores de Bíblia e capelães, 1% para fundo de promoção da comportagem evangelística. E a divisão, né, e a união enviam 1% do que elas vão receber para a associação geral. Então é assim. Lá no povo de Israel, lembra que eu falei para você que no povo de Israel as 12 tribos sustentavam a tribo de Levi. Então as 12 tribos dizimavam e ofertavam e sustentavam a tribo de Levi. E a tribo de Levi, por sua vez, tinha um dízimo também. E o dízimo da tribo de Levi sustentava os sacerdotes. Então da mesma forma funciona na Igreja Adventista. As igrejas locais vão mantendo a missão, a associação, que vai mantendo a união, que vai mantendo a divisão, que vai mantendo a associação geral. E assim todos os nossos recursos ajudam as nossas igrejas no mundo inteiro. Então olha só que interessante, você está contribuindo não apenas com a igreja local quando você dizima, mas também com a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Essa é a nossa missão, é pregar as 3 mensagens do Apocalipse ao mundo inteiro para que Jesus possa voltar. Nós já estudamos sobre isso. Mas e as ofertas? Como é que nada dos dízimos fica na igreja local? Então como é que a igreja se mantém? Através das ofertas? Exatamente. De tudo que você entrega como oferta na igreja, 60% permanece na igreja local. Então, se você devolve se você oferta R$100, por exemplo, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque Piauí, 60% desse valor, ou seja, R$60, vão ficar na igreja. 20% vão para o campo missionário mundial. Lembra que eu falei que existem campos pobres que precisam de ações mais fortes de pregação lá do Evangelho? Mais estrutura para pregação lá? Então 20%, ou seja, R$20, vão para esses campos missionários mundiais mais pobres. E 20% vão para os programas de desenvolvimento e projetos missionários. Então a sua oferta também ajuda nos projetos missionários. E esses 20% são divididos, né? 70% vai para o campo local, 18% para a União e 12% para os projetos missionários da divisão. Tá bom? Então é assim que funciona a distribuição dos dízimos e ofertas. É por isso, querido amigo, que a Igreja Adventista consegue ser uma igreja mundial e uma igreja organizada. Olha só, a Igreja Adventista já foi considerada uma das entidades mais organizadas do mundo inteiro. E sempre que você oferta ou dizima, você recebe uma contrapartida. Você recebe um recibo de tudo aquilo que você entregou, de tudo aquilo que você devolveu ou doou. E também ainda, mensalmente, aqui pelo menos na nossa igreja, nós temos um relatório mensal de como foi gasto cada centavo que nós ofertamos a Deus. Porque a Igreja Adventista é uma igreja séria. É por isso que eu disse para você, se você está com medo de devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, porque você tem medo que o pastor utilize mal ela, entregue numa igreja idônea. Entregue numa igreja idônea. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor que trabalha lá no interior do Piauí recebe o mesmo salário do pastor que trabalha lá em Florianópolis, em Santa Catarina, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. É o mesmo salário. O salário dos pastores no Brasil, na Igreja Adventista, é igual. Entendeu? Porque o objetivo não é enriquecer os pastores, é apenas que eles consigam se sustentar enquanto dedicam a sua vida integralmente ao Evangelho.
Então, se você está com dúvidas de entregar o seu dízimo e a igreja fazer mau uso, o pastor botar no bolso, enriquecer, não tenha medo, entregue numa igreja idônea, faça a sua parte. E se alguém fizer algo de errado, Deus vai cobrar dessa pessoa. Então, acho muito interessante trazer isso para que você conheça como é que é o sistema de distribuição de dízimos e ofertas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas e aí? Depois de saber tudo isso, qual que deve ser a motivação para nós ofertarmos? Né? Posso ofertar? Eu não estou querendo, mas vou ofertar. Ou posso ofertar? Eu posso dar muito. Tá aí, toma aí para vocês. Qual deve ser a motivação para ofertarmos? Olha o que diz 1 Coríntios 13, versos 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, qual deve ser a motivação, meu amigo, para nós ofertarmos? O amor. O amor deve ser a principal motivação. O amor a Deus, porque nós queremos ver a Jesus logo, queremos espalhar o seu evangelho e seu reino pelo mundo. O amor às pessoas, porque esses recursos vão ajudar pessoas a saírem da ignorância do pecado, a saírem da escravidão das drogas, dos vícios, a encontrarem-se com Jesus, a herdarem o mesmo reino ao qual você está destinado. Então, essa deve ser a nossa principal motivação. E não foi essa a motivação para Deus entregar tudo também? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A motivação de Deus ao doar tudo para nós foi exatamente o amor. Por isso que a nossa motivação ao ofertar a Ele também deve ser o amor. E Deus ama ao que dá com alegria. É por isso, meu amigo, que eu quero convidar você, depois de saber tudo isso, a tomar uma decisão. Compreendo e aceito o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar. Você já viu que dizimar e ofertar não é a gente ajudando Deus, não é Deus precisando do nosso dinheiro, não é enriquecendo pastores, mas é a gente agora aprendendo a termos um caráter mais semelhante ao de Cristo, abnegado, humilde, generoso, onde nós estamos ajudando o mundo a saber que Jesus logo vai voltar, ajudando pessoas a saírem da escravidão, do pecado, dos vícios, ajudando pessoas necessitadas que precisam de sustento básico. Então, esse é o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar. O dízimo, sustento do ministério evangélico, pregação do evangelho. Ofertas, manutenção do templo, construção de templos e também ajuda nos projetos missionários. Tá bom? Reconheça que tenha sido abençoado por Deus. Olhe para a sua vida, meu amigo. Talvez em algum momento você tenha passado alguma necessidade mais séria, mas Deus nunca desamparou você. Tudo aquilo que você precisou, Ele sempre enviou. Então precisamos reconhecer que temos sido abençoados por Deus e agora ofertarmos a Ele em gratidão por tudo que Ele tem feito. Estou decidido a manifestar minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas. Você já decidiu ontem devolver o seu dízimo a Deus, 10% que pertence a Ele. Agora Deus pede que você vá além do dever. E além do dever, agora você oferte de acordo com a gratidão do seu coração. Faça um propósito com Ele. Ninguém vai dizer para você quanto você deve doar. O seu coração agradecido a Ele é que deve dizer. Faça um propósito com Ele. Faça um planejamento sistemático de doação de ofertas. E com certeza você vai ver muitas bênçãos de Deus sendo derramadas na sua vida. Não porque você está comprando Deus, mas porque Deus ama abençoar aquele que é fiel a Ele. Enquanto você ouve essa música que vai tocar nesse momento, eu vou orar por você para que você tome a melhor decisão. A decisão de seguir o que diz a palavra de Deus. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei,
ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós estamos de volta e eu quero convidar você a falarmos com Deus nesse momento, agradecendo por mais um estudo. Santo Deus e amantíssimo Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor instituiu o princípio dos dízimos e das ofertas para que nós pudéssemos, Pai, aprender a ser como o Senhor é, abnegado, humilde, aquele que entrega tudo, mesmo sem saber exatamente o que vai receber em troca. No nosso caso, nós não sabemos. No teu caso, Senhor Deus, o Senhor vai um dia poder estar reunindo todo o teu povo na eternidade. Com certeza isso traz muita alegria ao teu coração. E quanto mais alegria, Senhor Deus, também trará ao nosso. Mas tudo isso só vai ser possível porque tu já entregaste o teu Filho lá na cruz, o bem mais precioso do universo. Nos ajuda, Pai, a termos um coração sempre grato a Ti pela Tua doação infinita, Senhor Deus, infinitamente superior a qualquer uma que possamos fazer a Ti. Mas dá-nos, Senhor Deus, um coração sempre agradecido por essa razão. Para que possamos, Pai, dos nossos recursos, daquilo que o Senhor deixou para nos sustentar, nós possamos então retirar uma parte disso, Senhor Deus, e entregar a Ti, para que a obra do Teu Evangelho cresça, para que a Tua igreja nessa terra cresça e para que muitas pessoas sejam alcançadas em suas necessidades básicas e também espirituais. Eu te rogo pela vida desta pessoa, que o Senhor registre a sua decisão no céu nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e amanhã nos encontramos para mais um estudo
entrando na reta final dos nossos estudos, o nosso penúltimo estudo, amanhã, no mesmo horário, neste mesmo canal Adventistas Parque Piauí, mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus te abençoe e nos encontramos lá. No estudo de hoje aprendemos que ofertar é a expressão da nossa gratidão por tudo que Deus tem nos concedido. Felizes estamos também porque você esteve aqui conosco em mais esse episódio. Convidamos você para estar também no próximo. Não desista, nossa série está quase acabando. Mas nós estamos muito felizes porque você chegou até aqui. Nós pedimos que você também aproveite para compartilhar esse vídeo com outros amigos que precisam ouvir a palavra de Deus. E lembre-se, se você tiver qualquer dúvida, não hesite em nos contactar pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. Tenham todos uma boa noite e que o Senhor os acompanhe. Amém.